Recentemente eu vi um vídeo falando sobre como é difícil sair da pobreza. Então eu quis trazer a minha opinião hoje de uma pessoa que está tentando evoluir financeiramente há bastante tempo e eu vejo que é um degrau de cada vez. E cara, pra mim, alguns anos atrás, né, eu já tô com a minha esposa há 10 anos, há mais ou menos 8, 9 anos atrás a gente vivia com R$ 800 de pensão, porque meu pai faleceu. Até os 21 eu recebi essa pensão para começar a estudar. Então esse dinheiro me ajudou bastante. Por isso que tem muitas pessoas que falam, cara, como que você consegue viver com R$ 1.000? Porque lá atrás eu só tinha R$ 800 por mês para mim e para minha mulher. Então a gente era obrigado a viver com esse valor. Por que que agora que eu tenho mais, por que que eu vou aumentar meu custo de vida? Obviamente que eu posso comprar roupa, sair, isso eu posso fazer. Mas por que que eu não faço tanto? Por que que eu tenho esse planejamento? Porque eu já tive muito pouco antes. Então eu entendi o valor real do dinheiro e eu vi que eu tinha que fazer um planejamento para sair dessa pobreza. Então nesse vídeo eu vou dar minha opinião. Por que que é tão difícil sair da pobreza na minha visão? Porque talvez na visão de uma pessoa que já é rica seja diferente. E aqui eu falo sobre educação financeira e investimento. Se você é novo, já corre se inscrever. Uma das coisas que mais impactam, por que que ela se tornou pobre? Por que que ela é pobre? Por conta da família. Ela já começa aí na pobreza, né? Se sua família for pobre, você vai ser pobre, você vai nascer pobre. Mas a profissão também dos seus pais vai impactar a sua vida. E a profissão diretamente está ligada se a pessoa é pobre ou não, porque é o salário dela. Minha mãe é auxiliar de enfermagem e técnica de enfermagem também. E eu, obviamente, o que eu fiz? Eu fiz também auxiliar de enfermagem e depois técnico de enfermagem. A gente acaba se inspirando e isso pra mim foi bom, não vou falar que foi ruim. E uma das coisas que fala nesse livro, ó, Os Segredos da Mente Milionária é o quê? Muitas das crenças que a gente tem sobre o dinheiro vêm da família, mas ela pode ser mudada com o tempo. Minha mãe deixou muito bem claro aí no começo, você pode começar fazendo auxiliar de enfermagem, você pode começar trabalhando de cuidador, trabalhando no hospital e depois você escolhe o que você vai querer ser, mas pelo menos você vai ter uma profissão aí no começo. E foi dito e feito. Outra coisa que vai impactar muito é o ambiente onde você mora. Eu moro no conjunto habitacional, eu sempre morei num bairro mais pobre. Não acho que isso vai impactar mais no curto prazo, sim. Ao longo prazo, ela vai impactar porque muitas pessoas, talvez não seja o meu caso aqui, mas muitas pessoas, elas não conseguem prosperar no local que ela tá. Também vejo isso muito aqui no meu canal, nas minhas redes sociais. A maioria das pessoas que me conhecem, elas não apoiam quando você está iniciando. Ela não vai te apoiar. Então, pessoas da sua cidade, é igual Jesus lá na cidade dele. Ele não era bem visto na cidade de onde ele veio, mas fora de lá, ele era muito bem visto. Então, cara, talvez você não vai conseguir prosperar tanto na sua cidade, a não ser quando já começar a evoluir as coisas. Se você começa a prosperar muito, infelizmente vai causar muita inveja. Eu, graças a Deus, muitas pessoas até do meu trabalho hoje em dia apoiam bastante aí o meu trabalho. Eles curtem, gostam bastante dos meus conteúdos. Esses dias eu tava conversando com a minha esposa, eu falei assim, amor, o que você usa hoje em dia que você aprendeu na escola? Qual o conteúdo, qual o conhecimento que você hoje em dia usa muito que você aprendeu na escola? A gente não sabia responder. Muitas das coisas a gente não aprendeu na escola. É a falta de conhecimento aprendido na escola, tanto financeiramente, que é o principal, na parte de empreendedorismo. Cara, eu não sabia nada sobre investimento. A única coisa que eu achava é o quê? Que eu teria que trabalhar, eu iria receber meu salário, e se eu tivesse que ter alguma coisa, seria financiado e ter que pagar a longo prazo. É só isso. Por isso que eu fiz o financiamento do carro. Eu não tinha conhecimento nenhum. Simplesmente, vou ter que... A única forma de eu ter alguma coisa vai ter que ser financiado. Impossível ter nada. Não tem como eu ter nada. Não tem como eu ganhar dinheiro se não for do meu trabalho, vendendo minha hora. Eu não sabia, eu achava que a única forma era essa. E cara, isso impacta muito nas pessoas pra sair da pobreza. Eu não uso fórmula de Bhaskara, eu não uso coisas de ciência na minha vida. Eu não uso, óbvio que eu acho que seja importante, mas eu acho que falta muitas coisas na escola. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje o professor de história na minha turma, era no segundo colegial. Eu sempre fui uma pessoa
que gostava de estudar, mas nunca fui a pessoa super inteligente. Tirava notas boas, tal, mas sempre fui uma pessoa tímida também, ficava na minha. Não era aquele nerd, né? Tinha pessoas mais inteligentes que eu na sala. E muitas pessoas bagunceiras. Aí o professor virou e falou assim, ó: todos vocês aqui, ninguém vai ser milionário. Eu aposto. Não tem ninguém aqui que vai ser milionário. E realmente aconteceu isso. Muitos ficaram bravos com o professor. Começou a discutir. Ele falou, não, desse jeito, nesse modo que vocês são, provavelmente ninguém aqui vai ser milionário. Vocês não têm noção de quão difícil é ser milionário. E de certa forma, ele tava um pouco certo, porque a minha turma lá, a bagunça era extrema, né? Ninguém queria saber de nada. E vendo agora, praticamente 7 anos que se passaram, eu vi que ele estava certo. Hoje em dia da minha turma, ou estão presos, desempregados, ou hoje em dia estão na droga. Pra vocês verem como que era complicado aí na minha turma. Outra coisa que eu acho que atrapalha demais na evolução aí de uma pessoa que quer sair da pobreza é o consumismo. Posso dizer que hoje em dia eu não sou mais pobre, né? Que eu acho que pobre mesmo é abaixo de R$ 1.800 de salário, eu acho, tá? Ou menos que um salário mínimo, tá na extrema pobreza, mas é pobre. Então acho que eu já passei um pouquinho aí dessa faixa. Hoje em dia eu recebo mais que isso. As pessoas gastam demais, mesmo tendo pouco. Então uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela tem que financiar, parcelar alguma coisa para ela ter. Se você vai no mercado, para uma pessoa, no mínimo, ela vai gastar R$ 400 a R$ 500. Se ela for pagar um aluguel, esse salário não dá. Então ela tem que se endividar para ter alguma coisa. Só que pessoas de classe média um pouco mais alta, elas se endividam mais ainda, elas gastam tudo e não pensam no futuro. Então o consumismo, infelizmente, deixa essas pessoas cada vez mais pobres. Só que eu percebi uma coisa nesse tempo todo, que o maior imposto no Brasil é no consumo. Tudo o que você for comprar tem muito imposto. E quando você acumula coisas, você não vende, o imposto diminui muito. Então, se você compra uma casa, você vai ter aquele imposto ali, vários impostos. Mas se você não vende, você começa a receber aí os aluguéis, cara, praticamente você não vai ter imposto nenhum, a não ser IPTU, não é mesmo? Já na hora de investir é a mesma coisa. Se você não vender, você não vai pagar imposto, você vai receber o dividendo, que é isento de imposto, só que na pessoa física, né? Só que é verdade que os dividendos, os impostos já são tributados aí pelas empresas. O mais importante é o quê? Não pensar ao longo prazo. Muitas pessoas não pensam a longo prazo, elas são muito imediatistas, a gente percebe aí por conta do boom que deu esses jogos de azar, né? Tigrinho, Blaze e várias outras rifinhas que tiveram muitas pessoas compartilhando, tanto que o meu perfil pessoal do Instagram, eu nem entro mais, porque era todo dia nos stories, gente, divulgando isso. Porque sabe que o brasileiro gosta de dinheiro rápido. Ninguém pensa a longo prazo, 10, 20 anos. Para você abrir uma loja, investir em algum comércio, alguma coisa, às vezes vai demorar 2, 3 anos para você começar a ter lucro. Tem pessoas que fazem faculdade de 4, 5 anos pagando sem receber nada, para depois que ela terminar a faculdade ela trabalhar para as pessoas, mas ela não consegue investir em um negócio que é dela mesmo, e ela não consegue fazer um investimento de 3, 4, 5 anos na corretora dela, na conta dela, pro dinheiro dela, que ela vai receber ao longo prazo, e ela sim vai enriquecer. Depois de entender tudo isso, eu vi que dava sim para sair da pobreza, só que com o tempo. Às vezes a pessoa vive 30, 40 anos na pobreza e ela acha que em um ano ela vai conseguir sair disso. Então não é só uma evolução financeira, mas também é uma evolução psicológica. Beleza, irmãos? Então, esse aqui foi um pouquinho da minha opinião sobre por que as pessoas não conseguem sair da pobreza. Tudo que eu trago aqui também são coisas que aconteceu comigo e que acontecem no dia a dia. Então, se você gosta de investimento e de educação financeira, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, sua opinião. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!